Boa noite, graça e paz. Você que está conosco, mais uma vez aqui, direto ao assunto. Estamos hoje com o pastor Marcos Copesca, de Marília, Paraná, com a gente. Pastor Marcos, seja bem-vindo, pastor. Obrigado por ter aceito nosso convite. Desde já, nós aqui pontuamos que a nossa alegria, né? Então, do senhor ter aceito estar com a gente nessa noite. Que seja um tempo abençoado. E você também, internauta, que está conosco, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo também, seja bem-vindo conosco. Você que está na sua casa, no seu trabalho, às vezes está na rua, porque hoje temos smartphone, é tão fácil a gente interagir, né? Então eu quero convidar você a participar da nossa live, compartilhando ela com seus amigos, com seus grupos, chamando pessoas, porque hoje o assunto é bem desafiador. Nós vamos falar hoje sobre suicídio, compreendendo e prevenindo. E é um tema que é de suma importância. Nós estamos encerrando aqui o mês amarelo, né? Que é o mês da prevenção ao suicídio. Mas se nós olharmos, nós vamos ver que não é somente setembro o mês do suicídio. Infelizmente, nós temos esses episódios, né, em janeiro, fevereiro, março, abril. E, infelizmente, também continuaremos com ele em outubro, novembro, dezembro. Por isso que é importante nós trabalharmos com isso. Então, hoje é o nosso último dia, mas também não é um dia de encerrar esse assunto. É um dia de nós continuarmos falando sobre esse assunto, prevenindo, trazendo esperança e buscando a direção do nosso Deus. Para começar, então, nossa live, eu quero ler um versículo com você da Palavra de Deus. E em seguida, vou fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor para essa noite. E o salmo que eu quero compartilhar com você nessa noite, o texto da palavra, é o Salmo 42, versículo 11, que ele diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, do meu rosto, o meu Deus. Ele é a minha salvação. Eu quero desafiar você nessa noite, meu irmão que está ouvindo, minha irmã que está ouvindo essa mensagem. Talvez você está com a alma batida, talvez você está cansado, talvez você está triste, talvez você está com a esperança já perdida. Esse é o momento de você ouvir essa mensagem nessa noite. Esse tempo é para você ouvir, para você se fortalecer, buscar uma nova esperança, um novo caminho para você. Então, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, em especial você que está com essa dor no coração, dor dentro do peito, que não sabe como tirar. Essa mensagem é para você nessa noite. Então, fique com a gente e se você está bem, está alegre, está feliz, compartilhe, que com certeza pode haver pessoas do nosso grupo, nossas redes sociais, que talvez estejam tristes, talvez estejam pensando em tirar a vida, pensando que hoje talvez seja a última noite que ele vai viver, o que ela vai viver. E talvez esta mensagem pode mudar a história desta pessoa. Nós vamos orar agora, pedindo a bênção do Senhor, a bênção sobre o nosso convidado, e daqui a pouquinho vou estar apresentando também o pastor Marcos Copesca, o currículo dele, um pouquinho da história dele. E vamos pedir a bênção do Senhor para esta noite, já trabalhando com essa alma batida que está nos ouvindo nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir a tua bênção, a tua direção para esta noite. Abençoa, Senhor, esse tempo, abençoa, Senhor, esta live, abençoa, Deus, o pastor Marcos Copesca, que vai estar ministrando a palavra para nós nessa noite, trazendo essa palestra, nos explicando sobre esse tema, nos dando direções, Senhor. Pai, que essa pessoa que está com a alma abatida, com a alma triste, cansado, desiludido, possa nessa noite revigorar as suas forças, que possa, ó Deus, ver a luz do Senhor, que possa, ó Pai, perceber que há esperança, que o Senhor, ó Pai, tem os seus olhos a todos, e Ele é percebido, Ele é amado. Queremos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, pedir a Tua bênção e a direção para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos apresentar, então, o nosso amigo aqui, o pastor Marcos Copesca. Eu tive a felicidade de conhecê-lo há 2 anos, comprei o livro dele, né? Um dos livros que nós vamos citar aqui, né? Eu li, a minha esposa leu também, pastor.
esse livro também, indicou, eu vou citá-lo aqui também. Ela amou, ela é psicóloga, ela falou, olha, muito bom livro, muito bem embasado também. E as outras obras também, não tive a oportunidade de ler todas elas, mas a gente vê que é um material bem construído, né, pastor, da sua história e do seu ministério também. Mas eu vou falar um pouquinho aqui do pastor, depois eu vou deixar ele falar também. O pastor Marcos Copesca, ele é casado com a Gislaine, ele é pai da Gabriele e do Lucas, né? Um casal, né? Que benção. A Gabriele é mais velha, pastor? É mais velha. É mais velha? Que benção. Mora em Maringá. Maringá. E o Lucas? O Lucas aqui. Ah, tá. Fazendo faculdade aqui. Tá fazendo faculdade com o senhor aí, tá? Tá em casa ainda, já tá no ninho ainda, né? É. Que legal. O pastor Marcos Copesca é graduado em teologia, né, pela Universidade Metodista de São Paulo. São Paulo, né? MESP, Metodista, né? De São Paulo, um MESP. Ali não é fácil não, hein? Ali é puxado, hein, pastor? Pós-graduado também em terapia familiar sistêmica pelo Instituto de pós-graduação. De pós-graduação, né? O pastor, ele publicou 17 obras, e entre elas, né, as mais conhecidas, e são essas duas aqui, Superando a Dor do Luto, Quando Vai Passar, e O Pastor na Modernidade Líquida. Esse livro que eu tenho, que eu li, inclusive eu usei na minha pós, que é psicologia, aconselhamento e psicologia pastoral, usei esse material, muito bom também, indico para vocês que estão em casa, material muito legal, e esses dias, inclusive, nós estávamos conversando, né, pastor, nesse tempo também de Covid, a questão do luto, né, uma coisa muito complicada, essa questão do velório, nós não pode fazer, né, e tem algumas orientações, né, que até são passadas agora, então esse luto é importante, e esse seu material também vem bem a calhar. E também, né, pastor aqui, é vice-presidente do presbitério de Marília, é apresentador do programa de TV Vida em Gotas e articulista da revista De Marília, que é uma revista hoje que o senhor me passou que tem mais de 20 mil pessoas que leem essa revista, né, pastor, aí em Marília? Marília região. Marília região, né, região todinha, né? E o senhor também está pastoreando aí a 3ª IPI de Marília, certo? É isso? Isso. Legal, pastor. Então esse é o currículo, né? Mas esse currículo a gente sabe, né? Que é um currículo, ele é bem assim, quase que pontuais, né? Pastor, 3 a 5 minutos aí, conta a sua caminhada ministerial, a sua história. Eu sei que o senhor tem muita coisa para contar, né? Que a sua história é grande e tal, mas pontua para nós aí a sua trajetória ministerial e aquilo que o senhor quiser ressaltar para nós. Boa noite a todos. Minha saudação ao reverendo Valdomiro, nosso anfitrião, todo o pessoal da IPI Bethesda de Dourados, pessoal aqui de Marília que está assistindo também, o pessoal da revista De Marília, que tem nos ajudado em tudo aí na trajetória das palestras e artigos e tal, também ao secretário de saúde aqui de Marília, provavelmente está assistindo o Dr. Cássio, amigo nosso, e também amigos da pós-graduação que estão aí assistindo. Pois bem, minha trajetória foi essa, né? Me formei muito novo na Universidade Metodista, fui para pastoreei um tempo em Andirá, norte do Paraná, depois Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, e um tempo e depois Marília, né? Já estou aqui em Marília há 15 anos, né? Então, meu trabalho tem sido intenso nessa área de aconselhamento e tal, e por isso a opção desse trabalho, por isso a opção de me dedicar a esse trabalho de aconselhamento pastoral. E tive a oportunidade de começar a editar e escrever nessa área
problemas existenciais e onde a igreja pode ajudar e intervir, né? Ok, então, a trajetória. Ok, posso tocar para frente, então? Legal. Vamos Legal. lá. Só um pouquinho. Aqui. Nós vamos só fazer um comentário da nossa programação do mês aqui. Eu já passo para o senhor a palavra, pastor. O senhor dá sequência, nós queremos ouvir o senhor mesmo. O tempo aqui é seu, então nós não queremos aqui roubá-lo do senhor. Esse mês nós temos uma programação direto ao assunto. Nós começamos as nossas programações voltadas ao Ministério de Homens, à Rede Homens especificamente. Mas aí, pastor, nós fomos rendidos aqui, porque aqui nós temos aqui homens, mulheres, jovens, inclusive esse aqui que vos apresenta, aqui também é o programa, né, jovens. Então, nós tivemos que ampliar a nossa rede aqui para contemplar o nosso público. Então, a partir de hoje, com o senhor aqui que está com a gente, nós estamos hoje abrindo a todo o nosso público com variedades. Então, na quarta que vem, hoje está o pastor Marcos Copesca, na quarta que vem vai estar conosco o pastor Leandro, que é de Costa Rica, o pastor Leandro, sim. Amigo meu. Pastor Leandro, isso, você conhece? Ele é da IPI, hoje está na IPB, está emprestado na IPB, mas ele estava na IPI aqui, começou o ministério junto aqui também. Dia 14 vai estar o pastor Rubens com a gente, Rubens Cortez, que é também da IPI Dourados, aqui de Dourados, trabalha no Ministério Homens, tem uma palavra tem um tema bem chamativo, bem provocante, né? Alguma coisa raiz Nutella, assim, eu não sei, alguma coisa bem forte. Dia 21, nós vamos ter aqui o nosso pastor Leonardo, pastor titular, né? Vai estar com a gente também, nós temos que prestigiar, né, o nosso pastor querido, então vai estar dia 21, e dia 28, o pastor Rui, da IPI do Distrito Federal de Brasília, vai estar com a gente. Inclusive, hoje estava falando com ele, pastor, mandou um abraço, o Rui Lobo, mandou um abraço para o senhor, tá? Falou que ele gostaria muito de assistir, tinha planejado assistir, mas surgiu uma reunião lá parece que vão ter que abrir a igreja agora, e aí ele mandou uma mensagem pedindo desculpas, mas eu falei que eu mandaria esse abraço para o senhor aqui pessoalmente, tá? Assim, pessoalmente, né? Mas, então, estou entregando aqui com o pastor Rui, porque ele cobra a gente, né? Ele tem uma memória, ele não esquece das coisas, então eu vou entregar... O Rui é o lobo que cuida das ovelhas. É o lobo que cuida das ovelhas, né? Aí, viu? Tá bom, viu, pastor? Não é só eu que apronto com o senhor, não. Tem mais gente que apronta, então, né? E o pastor Rui vai estar com a gente. Então, para outubro, nós temos a programação cheia já, prontinha para você estar com a gente participando. Então, agora não é só mais Rede Homens, agora nós vamos trabalhar com uma variedade de assuntos temáticos, teológicos, família, homens também, e vamos aqui trazer, e você também pode estar sugerindo algum tema, de repente, que você queira que nós possamos trazer aqui para trabalhar, ou algum convidado indicando para a gente, tá ok? Então, Deus abençoe, pastor, quero passar para o senhor, porque eu quero ouvir o senhor, queremos ouvir o senhor falar sobre esse tema, sobre prevenção de suicídio, um tema tão importante e tão urgente para esse tempo de hoje. Ok, obrigado, vamos lá. Bom, primeiramente, um panorama histórico, né, para que a gente se localize no pensamento a respeito do suicídio no decorrer da história. Na Grécia Antiga, o suicídio era considerado um ato clandestino, cortavam a mão de quem se suicidava, ele era sepultado sem uma mão, era um sinal de desonra naquela ocasião. Em Roma, alguém que tentasse ou quisesse se suicidar tinha que se submeter ao Senado, né? Submeter ao Senado o seu desejo de aprovação, de tirar sua vida, de morrer. Né? Era uma morte que tinha que ser negociada com a política da época. Né? Se o Senado entendesse que era uma morte honrosa, né? E essa pessoa estava sendo humilhada e precisava limpar a sua honra, então permitiam que ele tirasse a sua vida, e isso era legitimado pelo Senado.
Mas se o método de suicídio fosse o enforcamento, ele perdia o seu direito à sepultura. Se o suicídio fosse julgado como desonroso, a família também perdia os direitos e os bens eram confiscados. Vieram os filósofos da Grécia, uns tinham a sua opinião favorável ao suicídio, alguns até aconselhavam, né, e outros contrário. E outros também, a exemplo, tiraram a própria vida. A igreja cristã, ao longo da sua caminhada, se firmou muito no pensamento de Agostinho de Hipona. Foi um dos pais da igreja, e ele dizia o seguinte, que o suicídio incluía a impossibilidade de arrependimento. Por isso, então, ele considerava-se um pecado imperdoável, porque não havia a chance, o tempo hábil para o arrependimento. E aí inicia-se o que a igreja, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né? Agostinho viveu lá em 340 da era cristã, mais ou menos, por aí, e depois veio Tomás de Aquino, né, que esmiuçou um pouco mais esse pensamento a respeito do suicídio. E ele dizia o seguinte, é algo antinatural, né? Toda a natureza cumpre a sua missão, os animais, as plantas, os vegetais e tudo mais, né? E apenas quando termina a sua missão é que naturalmente se vai. Então, ele dizia, é antinatural. E também, se pensar nessa ponte entre igreja, teologia e o problema e o dilema do suicídio, ele diz, é falta de amor, é um ato de falta de amor, é uma ofensa à família, é uma ofensa aos amigos, e ele dizia, é uma usurpação do poder de Deus, já que Deus é o único que tem o poder para dar e tirar a vida, quando assim ele entender que é o caso. A igreja, na Idade Média, punia com a excomunhão e também tirando o direito ao funeral de quem se suicidava. No país de Gales, era considerado como uma ofensa ao Estado até o século XIX. Então, isso não foi só na Idade Média. Na Irlanda, até 1985, era considerado o suicídio como crime. A palavra suicídio vem de duas palavras, sui, que é próprio, e caidere, que é matar. E o suicídio hoje já é um problema de saúde pública no mundo inteiro, né? A cada 17 minutos, nos Estados Unidos da América, alguém tira a sua vida. Hoje, no dia de hoje, segundo aqui um bate-papo com o pastor Valdomiro antes, 1930 pessoas, e provavelmente mais algumas agora, já tiraram a sua vida no mundo. Aproximadamente 700 mil pessoas tiram a vida no ano, no mundo. É a 18ª causa mortes. Que mais? Alguns outros dados aqui. Em cada 100... das pessoas que se suicidam, 60% por enforcamento, 18% por asfixiação, 10% com arma de fogo, 12% outros métodos. É a 4ª maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos, isso no Brasil. Homens, 3ª maior causa entre 15 a 29 anos. Mulheres, 8ª maior causa entre 15 a 19 anos, a 29 anos. Pois bem, no Brasil, a incidência de suicídio
é muito grande entre jovens e é crescente, é ascendente. Entre indígenas, é altíssimo o índice de suicídios. Entre profissionais cuja a profissão traz muito estresse, como policiais ou profissionais da saúde, e também entre a população LGBT. São assim as populações que sofrem mais com a questão do suicídio. Um dado também é que a imprensa local nunca pode fazer a divulgação. Não é que não pode, mas é antiético, é desaconselhável. Por quê? Porque conforme a propaganda que se faz do suicídio numa cidade ou numa sociedade, isso pode soar como um incentivo para aquela pessoa que está pensando em tirar ou não a sua vida. Então, os bons profissionais do jornalismo sempre ponderam esta questão em forma de cooperação com a saúde pública. Na população em geral, portanto, é mais homens do que mulheres que se suicidam. Surgem os adolescentes agora e pré-adolescentes também em ascendência, idosos que antes não eram tantos e agora já também passam a fazer parte com um número ascendente, né? E o que mais? Vamos lá para um panorama comportamental. Pois bem, existem 3 tipos de situação que devemos considerar, em 3 blocos diferentes. Primeiro, pensamento de morte, o que não é necessariamente o ímpeto suicida. Pensamento de morte é aquela ideia, eu gostaria de morrer. Não é o atentar contra a sua vida ou pensar a respeito disso ou dessa possibilidade. É o que chamamos de pensamento de morte. Existe a ideação suicida. É quando alguém pensa em tirar a sua vida, pensa no método, no tempo em que vai fazer isso, no como, no porquê, no onde e assim por diante. É a ideação suicida. E existe o suicídio em si, que é a ideação suicida levada a cabo, né? E a pessoa tirando realmente a sua vida. Dizem as estatísticas que há 20 tentativas para cada suicídio consumado. Então, cada pessoa que se suicida, outros 20 tentaram o ato. 90% dos que tiram a sua vida têm ou tiveram alguma desordem mental, não necessariamente uma doença ou um distúrbio. 50% já tiveram ou apresentaram pensamentos de morte. As 5 causas mais comuns são a atenção, aquela pessoa que quer chamar a atenção para alguma coisa ou para alguma situação que está vivendo naquele momento. O que mais? Vingança, pensamento vingativo. Eu sofri e quero fazer com que outros sofram porque eu sofri. Normalmente, pessoas que passam por determinadas situações vexatórias ou humilhações. Também a fuga. A fuga é aquela ideia de que alguém tira a sua vida porque está enfrentando um problema ou um dilema pessoal muito intenso, muito sofrimento, e não consegue administrar esse sofrimento, acaba tirando a sua vida. Também alguns pensam em se suicidar para ir para um lugar melhor, né? Existia, inclusive, quem acompanhou os jovens há mais tempo, com certeza se lembram lá do Jim Jones, com aquele suicídio
coletivo, daquela seita lá na Guiana inglesa, né? Década de 70. E também outros dizem: quero ter paz. Então vivem uma vida tão turbulenta que a única possibilidade de paz que encontram é tirar a sua vida. Pois bem, há um autor que faz a divisão em duas partes, né? Os altruístas e os egoístas. Altruístas são aqueles que querem tirar a sua vida ou a entregam voluntariamente por uma causa. Entregam porque acham que o seu ideal vale mais do que a sua vida. A sua missão é maior do que a vida. É o caso, por exemplo, dos homens-bomba, lá nos países árabes, de islamismo radical. É o caso dos kamikaze na Segunda Guerra Mundial. É o caso de algumas pessoas até influentes que fazem greve de fome e estão dispostos mesmo a dar a sua vida por uma causa. É chamado suicídio altruísta. E também tem o suicídio egoísta, que é aquele que a pessoa resolve por fim a sua vida por causa dela mesma, para que ela se sinta dona do seu destino. Por exemplo, estive algumas vezes lá na Terra Santa dos presbiterianos, a Suíça, Genebra e toda aquela região. E é interessante o seguinte: existem leis em alguns países que eu tenho a impressão que vão começar a ser copiadas, né, por outros também, mas que não são boas para a sociedade, eu diria assim, mesmo em países desenvolvidos e ricos. Por exemplo, se alguém está tentando se suicidar, na Suíça, por exemplo, e alguém tentar dissuadir a pessoa do seu egoísmo por aquele ato, expresso naquele ato, ele pode processar quem está tentando salvá-lo, né? Processar por uma série de fatores. Um deles, inclusive, é de interferir nas decisões próprias que ele tomou. Então, por exemplo, um pastor, um padre, não pode aconselhar alguém que está com ideação suicida nesses países, a menos que seja psicólogo, terapeuta, que mais? Psiquiatra ou policial. Então, nessas situações, sim. Senão, se alguém denunciar, é tido até como exercício irregular, ilegítimo da função, da profissão. Outro fator que achei impressionante é que em Luxemburgo existe uma ponte que liga a Cidade Velha e a Cidade Nova, uma ponte antiga, tradicional, e que as pessoas da Europa dizem que é chique se suicidar lá. E já tem até uns recuos na ponte que eles usam para esta finalidade. São países de primeiro mundo, são países ricos, e eu fico a pensar o que falta para essas pessoas tão tristes e que resolvem dar o fim à sua vida. O que falta a elas, né? Pois bem, vamos ver algumas coisas a respeito do que a Bíblia fala sobre o suicídio. Pois bem, a palavra suicídio não aparece na Bíblia, mas aparece o conceito de valorização da vida. Vamos lá, por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, nós encontramos lá nos 10 mandamentos o não matarás. Não matarás não se refere apenas ao próximo,
É um mandamento fechado. Não matarás e pronto. Né? Romanos 14, versículos 7 e 8. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E aqui está muito claramente o direito apenas do Senhor da nossa vida, tirá-la quando lhe aprouver. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Portanto, nosso corpo é o santuário de Deus, é o santuário do Espírito Santo. E num outro texto, na mesma epístola, no capítulo 3, Paulo diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós, portanto, o corpo. Efésios 5, 29. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Em outras palavras, cuidamos do nosso corpo como Cristo cuida da igreja. É uma analogia do temporal usando o espiritual. Alguns casos de suicídio registrados na Bíblia também, o de Sansão. Por que não dizer foi um suicídio altruísta? Ele abraça as colunas do templo e ele sabe que vai morrer, ele sabe que vai derrubar o templo dos filisteus e vai matar toda a liderança dos filisteus e livrar a sua nação. Ele sabia também que era essa a sua principal missão de vida, né? E ali, então, acontece o suicídio deste, que depois é chamado de herói da fé, lá em Hebreus, capítulo 11. O suicídio de Saul também, extremamente perturbado. Quando você lê os livros de Samuel, crônicas, você vê que alguns personagens daquela época eram extremamente perturbados e você até pode sugerir ou pensar que alguns tinham doenças graves, né? Distúrbios mentais graves. O suicídio de Judas também não soube conviver com a sua consciência culpada. O Aitofel, lá do Velho Testamento, que enforcou-se, e o Zinri. Né? Pois bem, e também a ideação suicida lá do carcereiro de Filipos, quando Paulo e Silas cantavam e deu aquele terremoto, abriram-se as portas da prisão, e o carcereiro teria que pagar uma taxa por cada preso que fugisse, né? Ele era terceirizado. E ele ficou imaginando, acabou minha vida, meus negócios, eu vou viver como um escravo agora, né? E o apóstolo Paulo diz, não faça nada com você, nós todos estamos aqui. E aí ele é dissuadido da ideia de tirar a sua vida. E também há casos de pensamentos de morte, que não é a ideação suicida. O caso de Jó, que diz muito claramente lá, era melhor eu não ter nascido. É o caso de Moisés, quando diz, tira a minha vida, ou então Elias também, na sua depressão, fala isso com Deus. Ou então Jonas, na sua briga com Deus, o profeta teimoso, que diz, é melhor você tirar a minha vida, era melhor eu não ter nascido. Os pensamentos de morte. Pois bem, alguns enganos a respeito do suicídio. Mas antes quero te chamar, pastor Valdomiro, diga aí alguma coisa, e aí nós vamos para o próximo tópico. Olá, pastor. Geralmente aqui eu faço comentários, cito os nossos participantes. Só que hoje não vai dar não, porque é muita gente participando, muita gente comentando,
Então, eu vou deixar aqui em aberto, não vou citar, porque citar um, não citar o outro aqui, né? Também eu coloco comentários na tela, só que os comentários muito grandes eu não consigo colocar, porque ele vai esconder o nosso convidado, tá? Então, ele fica só ali pro chat mesmo. Aí, se você for fazer o comentário longo, faz ele em 2 etapas, que eu consigo colocar aqui, tá bom? Nós temos aqui um comentário da Auri, que está com a gente aqui, né, Auri? Se você puder fazer esse comentário em 2, 3 etapas para a gente, aí eu coloco ele para você aqui embaixo, para a gente poder divulgar e estar ouvindo, estar vendo o que você está colocando, tá? E no mais, aqui as pessoas estão dando um feedback positivo, pastor, estão gostando do tema, né? E é um tema tão importante. O senhor trouxe uma estatística no início, pastor, eu só queria reforçar ela. O senhor comentou que no mundo, né, nós temos mais de 630 mil suicídios na data de hoje. Isso, eu estava pensando que nós temos hoje, em torno de 290... 630... no ano, né, nesse ano, né, nesse ano, até setembro, de janeiro até setembro, mais 636 mil pessoas, né? Então eu fiquei pensando assim, nós temos, a gente ouve esse número e a gente não pensa muito assim, né? Tá, 636 mil. Mas eu fiquei pensando, olha, Dourados tem em torno de 290 mil habitantes, né? Seria 2 Dourados inteiras aqui, de janeiro a setembro, que suicidou-se, né? E aí, quando começou a live, o senhor falou o número que era 1930, né? Aí, quando o senhor foi citar, ali no início da live, 1930, quando for citar, já era 1970. E agora, pastor, 1998 pessoas. Então, nós tivemos, desde o início da live, praticamente 70 pessoas que suicidaram. Então, é um tema urgente, é um tema importante, as pessoas estão precisando ouvir mensagem de esperança, e com certeza, né, você que está ouvindo, você que vai estar compartilhando essa live também, você com certeza vai estar compartilhando a vida também, tá? Então, pastor, devolvo para o senhor, pode continuar. Os números, na verdade, são maiores, mas na maioria dos países existem leis que protegem os familiares a respeito da publicação da causa mortis. Então, tem famílias que pedem, nós não queremos que seja registrado ou publicado que foi suicídio. E por causa deste critério, né, é um cuidado, né, que se tem com as famílias, mesmo porque a gente costuma dizer que o luto de uma família de alguém que tirou a própria vida é um luto triplo. É o luto da perda, é o luto do trauma, né? Isso está aí no livrinho Superando a Dor do Luto. Luto da perda em si, do trauma, por causa da forma em que decorreu, não deixa de ser violência, é uma violência para com as pessoas. E também a vergonha da sociedade, por causa do tabu, né, que existe a respeito, como eu falei lá desde a época da antiga Grécia, antiga Roma, a respeito do suicídio. Alguns enganos a respeito do suicídio. Alguns deles. O suicídio, na verdade, não é uma porta de saída para os problemas. Você sai de uma etapa e vai para outra. E, assim, a etapa que nós estamos na vida é entre o berço e a sepultura. Essa etapa que Deus nos deu e que chamamos de vida aqui, a nossa vida terrena. Mas todos nós sabemos, e não estou falando apenas do cristianismo, mas grande parte das religiões tem o conceito de uma vida pós esta vida. Então, quando a palavra de Deus nos fala a respeito de vida eterna, né, nós sabemos, é a vida que realmente vem após esta vida, e que Paulo chama esta vida de apenas a semente, né, a semente para a vida de verdade, a vida eterna. Também, uma
um outro engano que as pessoas têm, é que é um alívio da dor. Não, não é um alívio da dor, é uma transferência de dor. A dor que é do suicida passa a ser a dor que ele projeta em outras tantas dezenas de pessoas. Também a ideia de que sou dono da vida, eu faço dela o que eu quiser. Não, nós não somos donos das nossas vidas. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Nós pertencemos um pouco à nossa família, pertencemos um pouco aos nossos filhos, pertencemos um pouco aos nossos amigos e pertencemos na totalidade, na integralidade a Deus, que é o Senhor da vida. Então, outro engano, se eu tirar a minha vida, eu atinjo aquela pessoa que estou odiando, ou estou amargurado, ou ressentido contra ela, ou aquelas pessoas. E é um engano, porque quando você destrói a si mesmo para atingir alguém, é lógico, o maior destruído é quem tirou a sua vida. Alguns mitos sobre o suicídio. E esses mitos são interessantes porque eles estão aí no meio da população brasileira. Então, é muito importante você anotar aí ou tentar lembrar deles, né? Alguns mitos, né? Cão que late não morde. Não é bem assim. Porque as pessoas dizem assim, olha, ele está falando de tirar a vida. Ó, falou de novo, mas não fez nada. Não vai fazer. Não. Não é bem assim. 80% das pessoas que tiraram a sua vida falaram antes que iam fazer isso. 1% dos que tentaram se suicidar e não conseguiram, vão se suicidar no próximo ano. 10% deles se matarão dentro de 10 anos, os próximos 10 anos. Ou então outro mito. Só quem é enfermo mental ou que tem algum distúrbio mental se suicida. Pois bem, estatísticas mais recentes agora, de que apenas 22% das pessoas que se tiram a vida têm algum problema mental. Essa estatística vem da Universidade de Harvard, e 88% são sãos. Há uma tendência de algumas enfermidades evoluírem para o suicídio, como, por exemplo, a depressão não tratada, não diagnosticada a tempo, não cuidada, pode evoluir para o suicídio, mas não significa que todo suicida é depressivo, e não significa também que todo depressivo é suicida. Tá? Outro mito é de que não adianta ajudar uma pessoa com tendência suicida, ela vai voltar a pensar a mesma coisa dali a algum tempo. E é um mito, adianta sim. Repito, adianta sim. Né? Uma parte dos suicidas não conseguem mais administrar a sua vida, decidir entre viver ou não viver, tomar decisões com respeito ao seu sofrimento e precisam de ajuda. E essa ajuda talvez tenha que se repetir 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, mas tenha plena consciência, você está salvando alguém. É uma vida que está sendo salva e há outras tantas dezenas ou até centenas de vidas que deixariam de sofrer por aquela que está sendo salva naquele momento. O outro mito é de que todo suicida comete um pecado irreparável, imperdoável diante de Deus e diante dos céus. Pois bem,
Eu costumo dizer uma frase que quem fala sobre isso é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: nem todo suicida é discípulo do Judas Iscariotes, né? Nem todo suicida é filhotinho do Judas Iscariotes, né? É um fato bíblico de que ele tirou a vida, e a Bíblia disse que ele foi para a perdição, mas ele não foi para a perdição por causa da forma com que tirou a vida. Ele foi para a perdição porque já estava longe do seu propósito de vida, já estava longe do plano de Deus para a sua vida. Em última instância, Deus é o único juiz, o único e último juiz, né? Só ele que pode trabalhar essa questão de salvação ou não salvação para quem tirou a sua vida. E que se pese o fato também é que existem situações tão críticas, tão turbulentas na vida, que a pessoa perde parte da sua capacidade de decisão por si mesmo. Inclusive, perde a capacidade de decidir ou escolher entre viver ou morrer, em casos muito sérios de distúrbios ou de problemas emocionais que vão além das possibilidades desta pessoa. Então, ela estaria parcialmente ou até, em algumas ocasiões, totalmente incapaz. E é lógico que são critérios diferentes se pensar por essa questão teológica. Vamos lá. Outro mito é de que só os fracos cometem suicídio. Não. Pessoas influentes cometem, pessoas ricas cometem suicídio, pessoas com espírito de liderança cometem suicídio, pessoas que influenciam outras também. Portanto, é um mito. Se alguém está falando em tirar a sua vida e você pensa assim, essa pessoa não faz isso, ele é forte. Tá. Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Então, são mitos. E o que fazemos para a prevenção? Os autores cristãos oferecem sempre os 5 pilares, né? O primeiro deles, a família. Todos nós temos a família nuclear, ou se não tiver a nuclear, temos a família estendida, que é parte de nós, é parte da nossa vida, é gente responsável por gente, aquela ideia de que é prioridade, né? Então, familiares, cuidem em situações assim. A família é uma estaca muitíssimo importante nesse momento em que alguém está querendo deixar de viver. A segunda estaca, o segundo fundamento, é a igreja. A igreja, a grande família da fé, comunidade dos cristãos, que um apoia o outro, ora pelo outro, em situações assim, prontamente existem os conselheiros cristãos, os presbíteros, os pastores, o aconselhamento pastoral, a capelania, e assim por diante. Também o serviço especializado. E por que não dizer, aqui fica uma ressalva e deixo isso muito claro, né, de que a família e a igreja, por si só, não podem trabalhar com alguém que está tentando tirar a sua vida. Há uma parte a ser feita espiritualmente, afetivamente, mas há uma parte importantíssima a ser feita pelos profissionais de saúde mental, os psiquiatras. Se alguém está tentando tirar a vida ou se alguém está falando muito convictamente de tirar a vida, pelo protocolo de saúde, ele precisa já ser encaminhado a um psiquiatra, porque ele precisa de socorro, né? Naquele momento, socorro. Depois, volta-se ao apoio, né?
do terapeuta, do psicólogo, do pastor, da família. Os familiares precisam estar atentos, né? E porque, às vezes, a família se descuida do serviço especializado e diz assim, tudo está calmo agora, está tudo bem, está tudo resolvido. E, de repente, não está resolvido. Ouvir a leitura de uma carta que uma jovem deixou em Curitiba. Quem leu esta carta para nós foi nosso mestre em psicologia pastoral, doutor Albert Friesen. Se alguém de Curitiba está assistindo, vai lembrar-se do Friesen. Pois bem, e na carta, ela fazia a sua despedida, e ela dizia assim, depois de tirar a vida: vocês cuidaram bastante do meu corpo, agradeço por isso, mas não cuidaram da minha alma, e eu não pude suportar viver sozinha. Por que ela escreve isso? Porque ela tinha tentado tirar a sua vida ingerindo ácido. Queimou todo o organismo, esôfago, garganta. Ela precisou de 22 cirurgias reparáveis. E quando ela saiu do hospital de alta, da última cirurgia, agora já poderia voltar a comer, já poderia voltar a beber líquido, suco, a família toda contente, fizeram uma festinha para recebê-la em casa, e dali um dia ela tirou a sua vida com outro método e deixando esta carta. Também, o outro pilar, o serviço voluntário. Existem os voluntários da saúde, do socorro. Se você tem aí, depois vai ser colocado, né, o telefone de contato das organizações que cuidam da vida, preservação da vida, valorização da vida e tudo mais. Existem também os serviços voluntários das igrejas metodistas. Eu acompanhei, até escrevi alguns livretos que o pessoal fazia plantão lá na Grande São Paulo, acho que faz até hoje várias das igrejas. Se alguém está num momento muito crítico da sua vida, liga naquele número e aí alguém do outro lado, em tempo real, vai estar atendendo, aconselhando, orando, e no dia seguinte já enviando uma literatura, ou até, se for o caso, a visita de alguém e tal. Então, existem as redes de apoio que nos ajudam na prevenção deste mal, deste problema de saúde pública. Também, nós precisamos trabalhar muito na vida das nossas crianças, adolescentes e jovens, principalmente, a conscientização sobre a vida com ganhos e perdas, alegrias e tristezas, porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais narcisista, consumista, hedonista, aquela sociedade que preza pelo prazer, quer o prazer a qualquer custo e não sabem administrar o não sabem administrar a perda, não sabem administrar a tristeza. Basta dizer que nas redes sociais você só vê gente sorrindo, né? Tira aquela foto assim, e o sorrisão, às vezes por dentro está todo arrebentado, né? Mas sempre quer registrar a sua cara como felicidade. É a chamada ditadura da felicidade, né? Você tem que ser feliz para ser aceito. Não é, você tem o direito de ser triste também, tem o direito de perder também, tem o direito de ficar desempregado também, tem o direito de recomeçar também, tem o direito de perder de novo também. A vida não é feita de ganhos
só de ganhos, é feito de ganhos e perdas em todas as áreas. Aliás, já nascemos perdendo. Quando nascemos, saímos do conforto, da temperatura e da segurança e da alimentação, do cordão umbilical do ventre materno. E essa sociedade que está sendo formada hoje, e eu posso dizer isso com toda certeza, tenho lido muito a respeito disso, é chamada sociedade líquida, onde todos querem o prazer imediato, a alegria imediata, o contentamento, a satisfação imediata, e essa rapidez também provoca a decepção imediata. E a decepção imediata, o pânico, a falta de administrar. É muito comum hoje crianças ou adolescentes de 15 anos tentar cortar os pulsos porque o namorado o deixou, tentar tirar a vida porque está sofrendo bullying. Não foram treinados para alegrias e tristezas. Também, todos nós, da igreja, do serviço especializado, da família, do serviço voluntário, devemos trabalhar muito claramente a conscientização e a retomada do sentido da vida de cada pessoa. Cada um tem o sentido da sua vida. Foi Viktor Frankl que desenvolveu o que até hoje é uma ciência de cabeceira dos profissionais do comportamento humano, a logoterapia. Ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial e passou pelos mais terríveis campos de concentração nazistas, como o de Terezin, de Auschwitz e outros tantos. E ele aproveitou aquele momento, aqueles anos de prisão, para ir fazendo entrevistas e colhendo dados entre os prisioneiros. Alguns prisioneiros, assim, em situação horrível, de perdas e tal, e ele ia anotando em pedaços de papel, tocos de cigarro e papéis de embrulho, e daquilo ele foi fazendo aproximadamente 5.000 entrevistas anotadas sobre sentido da vida, esperança ou perda da esperança com relação também à perda do sentido da vida. E ele descobriu o seguinte, que pessoas que tinham alguma esperança com respeito ao fim da guerra sobreviviam às atrocidades e sobreviviam bem, enquanto que outras, em situação melhor, não sobreviviam. Era a perda do sentido da vida. Aquelas que não sobreviviam, segundo as entrevistas que ele fazia, eram aquelas que tinham perdido o sentido da vida. O sentido da vida é aquilo que você faz prazerosamente. Não é só o seu trabalho. O trabalho que nós fazemos para, muitas vezes, para a sobrevivência. Feliz é aquele que une trabalho a sentido da vida. Aquilo que você faz prazerosamente e faria sem receber nada. Eu, por exemplo, gosto de escrever. Uma das coisas que tenho, então, como sentido da vida, é escrever. Escrevo artigos, livros e tal. Tem gente que tem outras áreas, esporte, outras tantas coisas que significam sentido da vida, né? Para um vovô pode ser o criar os netos, ou passear, ou para um casal de terceira idade pode ser viajar e tal. Então, é o sentido da vida, aquilo que faz prazerosamente, faz e gosta de fazer, né? Ou trabalhar por alguém, trabalhar numa ONG, na PAI, ou, encontre o sentido da vida e, quando alguém estiver querendo tirar a sua vida, chame a atenção para redescobrir o sentido da sua vida. Também, a conscientização do valor da vida, como não poderíamos deixar de falar sobre isso.
é preciso viver e viver bem, né? E morre bem quem viveu bem, né? E morre de forma, como eu diria, de forma serena, quem viveu bem, quem soube aproveitar cada minuto da sua vida. A vida é um dom de Deus, é um patrimônio sagrado, é solo sagrado, né? Se você tem dúvida disso, leia o livro dos Salmos, por exemplo. É um compêndio de celebração à vida, né? Eclesiastes é um compêndio de celebração à vida. O próprio Senhor Jesus disse, João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, é a vida abundante. Existem dois tipos de vida no Novo Testamento. A bios, que é a vida apenas do existir, é o do ser, passar por esta terra, o respirar, o viver como vivem os animais irracionais ou como vivem as plantas. Mas existe a vida chamada zoé, que é a vida intensa, a vida que você vive intensamente, se preparando para a morte, se preparando para a vida eterna, mas vive intensamente aqui, o que Jesus chama de zoé, vida em abundância, ou vida eterna. Também a conscientização do amor de Deus por nós. Quando nós temos a firme convicção da nossa identidade, de que somos filhos de Deus, somos criados por Deus. Salmo 139, quando o salmista diz assim, tu me criaste de uma forma tão maravilhosa, de um modo terrivelmente maravilhoso, me criaste. E Davi era feio, a gente sabia disso. Eu imagino ele se olhando no espelho. A Bíblia diz que ele era pequeno, ruivo, sem aparência e tudo mais. Mas ele celebrando a vida, dizendo, Senhor, que bom que o Senhor me fez assim, né? O Senhor sabe muito bem o que está fazendo. Então, é o saber que é amado por Deus, criado por Deus, isso dá identidade. Você saber, eu tenho identidade em Deus, né? E a identidade dá o propósito da vida. A gente fica feliz com isso. Pensar assim, identidade, para mim, para você, pastor Valdomiro, outros que estão aí, de repente, a identidade do médico a serviço da sociedade, a identidade do psicólogo. Eu já vi aí que tem o doutor aqui de Marília nos acompanhando, Rosenberg, né? Seja bem-vindo. A Sátia falou que você estaria representando o pessoal da saúde mental. Mas é o propósito de vida, a gente existir para algo, né? Quero encerrar lendo uma crônica, lendo um texto que eu achei muito importante. E o texto diz o seguinte, título, Um dia após meu suicídio. Um dia após meu suicídio, eu me apaixonei tanto por minha mãe ao vê-la chorando no chão do meu quarto, abraçando minha camiseta suja de sangue, com fotos espalhadas pelo chão. Eu vi tanto amor naqueles olhos inchados pelo pranto incontido. Um dia após meu suicídio, senti o quanto meu pai me amava, por mais que ele tinha aquele jeito durão, em meio a tanta tristeza, ele falava com os olhos marejados de lágrimas, mas falava cheio de orgulho sobre mim. Dizia que eu era muito apegada com Deus e muito sensível ao próximo. E eu via, isso lhe enchia de orgulho a cada palavra. Um dia após meu suicídio, eu vi que a Lola, minha cachorrinha de estimação, era a mais espetacular criaturinha que eu jamais imaginara. Toda vez que alguém
Chegava em casa, ela corria até o portão esperando ser eu. Ao ver que não era eu, ela entrava novamente, deitava-se na frente do portão e continuava a me esperar. Hoje ela não entrou, ela não esperou. Ela entrou no meu quarto, sem saber o que acontecia, cheirou a cama, cheirou meus chinelos, saiu novamente para esperar, ficou lá, próximo do portão. Um dia após meu suicídio, eu me encantei pelos meus irmãos ao vê-los sentados na sala, com os olhos lacrimejando, lembrando das vezes que brincávamos na nossa mais tenra infância. Que época boa! Crescemos tanto. Um dia após meu suicídio, nenhum dos colegas de faculdade foi à aula. Reuniram-se no apartamento da Amanda para juntos tentar entender o que houve comigo. Choraram, abraçaram-se. Eu vi que eles soluçavam, recordavam-se dos insights que vivemos ao longo dos 2 anos e meio de turma de faculdade. Professor Juliano passou por lá também. Permaneceu calado por 15 minutos, as mãos trêmulas, e logo se foi de cabeça baixa. Eu não imaginava que alguém que eu pouco conhecia um dia ficaria triste por mim. Um dia depois, um dia após meu suicídio, eu me senti especial quando vi meus irmãos de fé tão abalados e dizendo o quanto eu iria fazer falta naquele momento na vida da nossa comunidade de fé. Nenhum deles dogmatizou sobre eu estar salvo ou perdida eternamente. Apenas falaram do amor que nutriam por mim. Já de noite eu fui até o necrotério encontrar com o meu corpo. Confesso que isso me incomodou. Olhei para o meu rosto pálido e desafiei desconsolada. Tantos sonhos você tinha, tantos planos, tanto amor para dar, tanto carinho para receber de todas essas pessoas que você acabou de ver alguns minutos atrás, tanta gente para conhecer, filhos abençoados que iriam nascer e não nasceram. Ralhei com meu corpo frio e inerte. Tinha pessoas que te amavam, e você jogou tudo isso para o ar, para sempre. Tem que ser muito corajosa para tirar a sua vida, porque não usou tudo isso para vencer a sua dor. Por quê? Porque neste momento acordei num salto. Ufa! Graças a Deus! Isso foi só um sonho. Aliás, pesadelo. Sei lá, mas que maravilha, estou viva. Levantei, escovei os dentes, lavei o rosto, corri para abraçar algumas pessoas. No fim da tarde, escrevi no meu querido diário: ainda estou aqui e posso mudar minha vida para sempre. Posso ajustar episódios, reescrevê-los. A vida não é tão ruim como essa dor do vazio que insiste em me convencer. Há muita gente que me ama e que me quer por perto. Vale a pena viver. Ok. Pastor Valdomiro, a palavra novamente. Pastor, nós vemos aqui que as pessoas estão comentando que vai ter que fazer um segundo momento. Parte 2 aqui. Já estão pedindo para a gente dar continuidade aqui, realmente, né, que é um tema bastante abrangente, e o senhor abordou de uma maneira bem didática, bem acessível, as pessoas estavam compreendendo, né, realmente. Então, esse feedback o pessoal deu para nós aqui nas nossas, no nosso feed aqui. Então, nós queremos agradecer a você que esteve participando com a gente, a você que trouxe. Nós não vamos poder fazer aquela interação de perguntas hoje pelo nosso tempo. Eu vou só fazer uma provocação aqui com o nosso convidado, e de repente a gente vai ter que marcar futuramente
segunda live, parte 2, para falar sobre isso. Mas eu quero também ratificar. A gente não falou sobre pós-venção também, né? É uma coisa interessante. Ou intervenção. Isso que eu vou provocar. Eu vou provocar o senhor. Isso, eu vou provocar o senhor nesse tema, até porque nós temos uma das nossas internautas que está com a gente, tem uma situação dessa. Então, eu quero ratificar aqui também, o doutor Rosenberg está com a gente, a gratidão aí pelos profissionais da Secretaria de Saúde Mental de Marília, o secretário de Saúde indicou essa live para que assistissem em Marília, né? Nós queremos agradecer também, agradecer a revista de Marília também, que divulgou nossa live na revista, fez a divulgação, né? Eu recebi até uma cópia aqui para mim, né? Também queremos agradecer esse cuidado e agradecer você que esteve conosco divulgando, que esteve com nós aí também compartilhando, convidando pessoas, que é um tema muito importante que a gente vê aqui que o pastor trouxe. E aí, então, como a gente não vai poder abrir para os comentários, pastor, eu quero fazer exatamente essa provocação aí que o senhor falou para a gente, né? Hoje, a psicóloga Eleni Rangel, ela escreveu um texto sobre pós-venção em suicídio, né? Me chamou a atenção esse título, né? E para mim, assim, até um tanto novo, né? Nós conversamos um pouquinho sobre isso antes, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, de maneira bem sucinta, e a gente pode até marcar uma outra live para o senhor falar sobre a pós-venção, que é um tema bem específico, né? Ele tem até um site que eu tô indicando aqui no nosso banner, né? O senhor falar bem sucinto o que é a ideia, o que é pós-venção. Ok. Pós-venção é o que vem ao tratamento que vem com quem ficou estilhaçado depois do episódio do suicídio de um parente ou de um amigo. Por quê? Uma série de sentimentos brotam naqueles que sobreviveram, né? A gente chama assim, os que sobreviveram ao suicídio de alguém, né? Então, um dos sentimentos, por exemplo, é a culpa. O que eu poderia ter feito para evitar isso? O que eu teria que ter feito para que essa pessoa não tirasse a sua vida? Eu me sinto culpado. Eu fiz alguma coisa ou não? Escute isso. Em última instância, quem tomou a decisão de tirar a sua vida foi quem tirou. Então, não projete essa culpa sobre você, apesar de que há uma dor intensa quando falamos a respeito disso, de alguém que tirou a vida e agora vem a dor da culpa sobre quem ficou. Também é necessário tratar com quem ficou o trauma, né? Por exemplo, o trauma é muito grande para a primeira pessoa que encontra o corpo do suicida. E isso é uma agressão aos seus olhos, à sua mente. Provavelmente essa pessoa vai perder o sono por alguns dias, vai perder apetite, provavelmente essa pessoa vai ter sinais de esgotamento, de estresse, vai ter sinais aí de princípio de depressão passado alguns meses, porque ninguém gosta de ser o portador, o primeiro portador de uma notícia assim ou de um quadro assim. Essas pessoas precisam ser tratadas, acolhidas, amadas pela igreja, pela família, pelo serviço especializado da cidade, pelos psicólogos, psiquiatras, se for o caso, porque eles sofrem muito. Então, é a pós-venção, o que vem depois. É o que vem depois dessa luta. E eu quero dizer o seguinte, nós estamos num momento muito crítico com a pandemia, com o coronavírus. E as secretarias de saúde das cidades têm, grande parte delas não querem publicar os suicídios nesse tempo. E eles já estão em números altos. E é muito importante a igreja estar preparada, a família estar preparada para a pós-venção.
Pastor, muito obrigado. Inclusive, aqui o doutor Rosenberg colocou, é uma situação tão impactante a família, que ela é classificada como sobreviventes, né? A família que passa por essa situação, esse termo também me chamou a atenção, e o doutor Rosenberg colocou aqui essa expressão, né? E porque é realmente muito, muito forte, né? Também quero expressar aqui os nossos sentimentos aqui a Gisela, que trouxe essa situação da filha que suicidou o ano passado, né? E ela também está, mas a partir de então ela tem trabalhado com pessoas com depressão e tem trabalhado pela vida também, né? Então transformou a dor dela em uma ação para outras pessoas com a experiência de tristeza, de perda que ela tem, né? Então, Gisela, que Deus abençoe você, que Deus continue te fortalecendo nesse teu ministério, no teu chamado de consolar as pessoas que passaram pela dor que você passou também, tá? Que Deus dê forças. Eu me uno, reverendo, à sua palavra. Que Deus abençoe a Estela, né? É Estela? Gisela. Que Deus abençoe, dê forças, transforme a sua dor em combustível para salvar outras vidas. É impressionante que o abraço de alguém que já sofreu para alguém que está sofrendo, isso no luto, na perda, no suicídio, essa situação, por exemplo, tem um significado muito maior. É o abraço de cura de quem já passou por isso. E, aliás, dizia um filósofo da antiguidade, eu não sei se foi Sócrates, que dizia isso, que só pode ministrar cura a outrem quem já foi ferido. Quem foi ferido tem a experiência da lágrima, da dor, da tristeza, e o consolo, com certeza, é muito importante de quem partiu. Com certeza. Pastor, nós temos um pedido de oração. Aqui a Miriam pediu oração pelo Gabriel e também acho que pelos netos, mas pela família da Miriam. E aí orar pelas pessoas que estão nos ouvindo, pastor. Eu quero convidar o senhor para encerrar com essa oração, orar pelos que estão nos ouvindo e aqueles que estão, né, com alguma dor, com algum sentimento, sem esperança. E aí eu quero lembrar do texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E no versículo 24 ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso consolo. Então eu quero que você, nesse momento de oração também, levante seus olhos para o Senhor, levante seus pensamentos a Deus e traga à memória aquilo que pode dar esperança a você, à sua vida, à sua família, ao seu coração. Pastor, ora por nós, com nós, pela Miriam, pela sua família e também por todos que estão ouvindo com a gente aqui essa live. Senhor Deus e Pai, nos quedamos diante da Tua presença. A Tua presença é confortadora, a Tua presença, Senhor, nos renova, a Tua presença enche de ânimo para a vida. Senhor, e nós queremos, diante de Ti, dizer também que nós não queremos viver para nós mesmos, queremos viver para Ti, queremos viver com intensidade, queremos, ó Deus, viver para o propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas. Mas alguns, Senhor, já perderam este norte, e nós pedimos graça e misericórdia do Senhor, pedimos conforto e consolação do Senhor, pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja derramado como bálsamo sobre o coração daqueles que sofrem com as perdas, sofrem com o trauma do suicídio na família, ou entre amigos, ou sofrem a vergonha também da forma com que foi. Senhor, tem misericórdia, que o coração seja curado, abençoado, Senhor, que essas cicatrizes sejam saradas em nome de Jesus, porque cremos no Senhor e no seu poder acima de tudo. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão com ideação suicida,
E pedimos, Senhor, que tu coloques a tua mão de graça, de poder. Senhor, que os pensamentos sejam esses pensamentos que acabamos de ouvir, os pensamentos de esperança. Senhor, enche de pensamentos de esperança, de confiança. Senhor, que a memória seja cheia com aquilo que pode nos dar esperança. Que assim seja, ó Deus. Abençoa a Miriam, que pede oração pela sua família. O Senhor sabe cada dilema, cada situação lá. E também o Gabriel, nós colocamos na tua presença. Também a Estela, na tua presença, pedindo graça e conforto do Senhor. Que assim seja, ó Deus. Que todas essas palavras, quem assistir, ou quem assistiu agora e quem vier assistir, Senhor, sejam pessoas edificadas através daquilo que humildemente trouxemos, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela sua disposição, empenho também. Foi uma honra. Fez aí, o senhor fez um barulho mesmo, né? O senhor aí acho que já chegou nos seus 7 mil, nós estávamos brincando aí que ia dar 7 mil, quantos que era? 7.415 pessoas, né? Esqueci os quebrados, aí 400 e que é 7.415. É brincadeira da gente, né? Mas assim, nós somos gratos pela sua disposição e vamos ter que chamar de novo aqui, senão o pessoal vai brigar comigo, então eu vou ter que chamar o senhor, não vai ter jeito, tá? Deus abençoe o senhor, a sua família também, o senhor mande um abraço aí daqui de Dourados, da IPI Bethesda, em nome do pastor Leonardo, que é o pastor titular do conselho da igreja também, nós queremos agradecer a sua disposição, né? Um abraço para a Elaine, para a Gabriele, para o Lucas também, aí pela sua família, que Deus abençoe e fortaleça o seu ministério, esse ministério que tem sido uma bênção aí, tem ultrapassado fronteiras e por todo esse Brasil, e é uma grande honra, né? Eu até havia conversado com o senhor de trazê-lo, o senhor aqui, depois de toda essa questão de pandemia e tal, e agora eu consigo trazer o senhor virtual, então acabamos cumprindo o nosso convite, né? Pastor, que Deus abençoe, muito obrigado, e uma palavra final para fecharmos, para encerrarmos aqui do nosso boa noite a todos os nossos ouvintes. Aqueles que estão passando pelo dilema de viver ou não viver, ou desistir da vida, tenham força, esperança, retome o sentido da vida. Busque ajuda e aceite ajuda. Sua vida vale muito. Para Deus, para você mesmo, para o seu próximo. Aqueles que trabalham, são voluntários ou são irmãos de fé que estão na luta pela promoção da vida, que se sintam encorajados a continuar a fazê-lo, estudem o tema, leiam sobre o tema. Eu tenho livros aqui para indicar, inclusive, um deles é o do Hernandes Dias Lopes, Suicídio, né? Outro é do, eu estou sem ele aqui, é o Rus, que é Superando a Dor do Suicídio. Então, são livros excelentes que podem ser úteis para aqueles que trabalham nesta causa. E vamos juntos unir forças pela vida. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe pastor Valdomiro, pastor Leonardo, que Deus abençoe vocês e todos nós que participamos desta live. Amém, pastor. Boa noite para você que acompanha a gente. Direto ao assunto, quarta-feira que vem, o pastor Leandro, da IPB de Costa Rica, vai estar conosco também aqui, dando continuidade, também vai estar falando com nós um tema que eu vou estar divulgando, também um tema bem instigante, vou deixar você curioso, tá? E se inscreva nos nossos canais da IPI Bethesda. Nós temos o Facebook e nós temos o YouTube também, temos o Instagram, e você pode se inscrever lá e assim que nós lançarmos as nossas programações, você recebe um aviso para participar conosco. Que Deus abençoe, uma boa noite, fica na paz.